Que bom que vocês estão aqui. Eu, pastor Carlito e Vivian. Estamos aqui juntos para ter um tempo para lá de especial com vocês nesta mentoria da Rede Inspire Online. Que alegria estar com vocês aqui hoje para conversarmos sobre um assunto para lá de especial. Qual é o nosso tema? Tema que amo de paixão e que faz parte da nossa vida, discipulado. Então nós vamos conversar sobre discipulado profundo. O que isso tem de implicação para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. Então corre lá, mande o link para as pessoas da sua liderança, você que é pastor, mande para os seus pastores, para os líderes da sua igreja. Você que já trabalha com discipulado, com certeza conhece outras pessoas que também trabalham com discipulado. Mande o link para elas. Gostaria de começar aqui pensando justamente na essência, da onde veio o discipulado. Estava falando com a Vivi que o nosso devocional, As Palavras de Deus, da editora Inspire, que eu espero que você esteja fazendo como a gente está fazendo, diz sobre Isaías 48:17. Nós também estamos lendo a Bíblia e agora estamos concluindo o livro de Isaías. Diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você e que dirige o caminho que você deve ir. Olha só nesta palavra revelada de Deus através do profeta para nós. Deus, ele ensina e guia. Aqui nós já temos dois paradigmas fundamentais do discipulado cristão. O nosso discipulado, ele vem do ensino de Deus. Então, discipulado genuíno não é a minha opinião, não é o que eu acho, o que eu sinto. O discipulado, ele vem daquilo que Deus falou. Então, Deus revelou através de Isaías que ele é o Deus que ensina. Então, esse é o primeiro filtro do discipulado. O ensino precisa vir de Deus, da Bíblia Sagrada. Ele é contextualizado à luz da experiência do discipulador, mas ele precisa ter uma matéria-prima, uma base, uma fala base, e é da palavra de Deus. E aí a segunda parte, Deus também se compromete em ajudar a guiar aqueles que ouviram o ensino e guardaram o ensino. Então o discipulado profundo, ele é fundamentado na palavra, e o Deus que deu a palavra para o ensino vai nos ajudar a viver com sabedoria os princípios e propósitos para poder cumprir o ensino dele. Então, ele fala e ele guia. Não esqueça disso. O discipulado ouve a fala e obedece ao ensinamento. Não é isso? É muito especial também, né, Pai, ver a questão do Espírito Santo. Que Jesus veio, deixou todo o modelo para nós, porque o discipulado não é o que você faz, mas em quem você está se tornando. Então, ele foi um modelo para nós. E ele trouxe o Espírito Santo, ele deixou o Espírito Santo exatamente para guiar. Então, o discipulado, ele tem, além de um molde, ele tem esse caminho juntamente com o Espírito Santo. Maravilhoso. Amém. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, nós vamos interagir no chat. O nosso tempo aqui vai ser assim. A pastora Vivi agora vai ler um texto que o nosso preletor convidado vai usar para o seu estudo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver esse texto, você vai abrir a sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta, você vai fazer anotações durante o tempo e nós vamos voltar ao final para a gente conversar sobre o discipulado numa perspectiva profunda, tá bom? Então, nós estamos vendo um tempo muito desafiador. O nosso convidado, que eu vou apresentar na sequência, ele vai trabalhar dentro desse contexto que a gente está vivendo, que é o tempo do isolamento social em função do novo coronavírus, o Covid-19. É um tempo que a gente está vivendo um tempo novo, mas não pode parar. Exatamente. O nosso convidado, então, ele vai se basear na história de 2 Crônicas, a partir do verso 1. Mas eu quero me deter em 3 versículos para ler para vocês, porque ele vai acabar pontuando essas 3 falas de Deus, que é um momento em que ele pede ajuda para Deus. Então eu vou ler os textos, 2 Crônicas 20, vou ler o verso 6, 7 e 2. Diz assim: e orou Josafá, este é o contexto aqui: Senhor,
Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Texto maravilhoso, não é? E agora verso 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aleluia, texto Amém. lindo. Então, nosso contexto histórico, você deixa a sua Bíblia aberta aí em 2º livro das Crônicas de Israel, capítulo 20, e o rei Josafá. Esse é o contexto do tempo do reino dividido de Israel. Josafá, rei de Judá, com capital em Jerusalém, e tinha o reino do norte, que é Samaria, com Israel, capital em Samaria. Com esse contexto de reino dividido, pré-exílio. Então, é o contexto que Deus se revela ao grande rei Josafá. Nós vamos ouvir hoje Edmund Chan. Edmund Chan é sinônimo de discipulado. Meu Deus, maravilhoso. Uma coisa que chama a atenção, Edmund Chan já pregou na nossa igreja, já veio dar mentoria 2 vezes para nós, pastores. Uma coisa que caracteriza que você sempre recebe dele? A intimidade dele com o Espírito Santo é uma coisa muito especial, uma intimidade muito pessoal. Porque é somente através dessa intimidade que ele teria, né, uma clareza de expressar, uma maestria de expressar isso. Então, todas as vezes que ele se vê numa situação, e a gente vai ver algumas aí no vídeo, ele recorre primeiramente ao Senhor. É a partir do que o Senhor diz para ele que então ele vai dar todos os comandos. Isso é muito lindo, muito especial. Então, se você não conhece, prepare-se, você vai gostar demais dessa experiência, porque Edmund Chan, ele é pastor em Singapura, foi pastor da Igreja Aliança. Atualmente ele não é mais pastor da igreja local, mas ele lidera uma rede global de discipulado dos discípulos de Cristo e tem ministrado conferências ao redor do mundo sobre isso. Ele faz uma grande conferência anual em Singapura, ele também tem uma aliança de discipulado, que a nossa igreja também faz parte, ele faz parte do Global Kingdom, ele ama os brasileiros, o Brasil também, então você pode também procurar aí na internet outras mensagens, pelo menos em inglês, do pastor Edmund Chan, de Singapura, que vai estar nos ministrando agora. Então, com vocês, Edmund Chan, discipulado profundo, e a gente volta daqui a pouquinho com o comentário sobre isso. Você pode também, como a palestra é um pouco longa, você pode, à medida em que você vai vendo, você pode já deixar a sua contribuição no chat, que a equipe aqui da Rede Inspire vai pegar e vai passar para mim e para a Vivian. Então, você vai assistir, ouvir o Edmund, aquilo que vier de pergunta, você pode já direcionar para a pastora Vivian ou para mim, porque um assunto puxa o outro. Às vezes ele vai falar de algo no contexto bíblico e geral, mas você pensa em algo da sua igreja. E aí você faz a pergunta, porque nós queremos também pensar em discipulado a nível de igreja local, a nível de célula, a nível de discipulado pessoal. Então, uma coisa puxa a outra. Durante o tempo da ministração, você pode fazer essa pergunta, que ela vai ficar registrada no chat, nós vamos retirar e vamos interagir ao final desse tempo de discipulado, eu vivo em você, tá bom? Então vamos lá, seja bem-vindo ao tempo de mentoria sobre discipulado na Rede Inspire Online. The current pandemic dominates our social intercourse, defines our political narratives, and determines an unprecedented new normal for many countries. Borders are closed. Medical facilities are stretched to the limits and beyond. Social distancing is implemented. Businesses are struggling with cash flow. The Dow Jones average is down and fears and anxieties are up. This is a season of stress. It is also a season of soul searching. May I start by offering a sincere word of thanks to all our healthcare workers. You are doing a fantastic job. And for the providers of essential services, thank you very much. And a word of thanks to our government for their leadership in this time of crisis.
We are grateful. So let's pray and ask the Lord to bless us in our time together. Eternal God and Heavenly Father, I pray let the words of my mouth, the meditation of my heart, be acceptable in your sight. Whatever is not from you, please scatter them to the wind so that they fall of no effect. But that which is from you, please deposit them deeply in our hearts, that we might not just be hearers of your word, but doers also, that we might grow thereby. We thank you in Jesus' name. Amen. In your Bibles, let's look at 2 Chronicles chapter 20. I begin with verse 1. After this, the Moabites and Ammonites, and with them some of the Mennonites, came against Jehoshaphat for battle. Verse 2, some of the men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming against you from Edom, from beyond the sea. Jehoshaphat was faced with a crisis, a national crisis. A fearsome coalition of Moabites, Ammonites, Mennonites have rallied against terrified Judah. The problem was great, and the resources too little. Jehoshaphat was understandably afraid because the battle now is right at his doorstep. But instead of following his fear and allowing the attention to be consumed by fear, Jehoshaphat turned his attention to seek God. In a time of a crisis, our focus defines us. Do we focus on our circumstances and become victims of our circumstances? Or do we choose to focus on God and become victors in spite of our circumstances? Jehoshaphat has a choice. He chose to focus his attention upon the Lord. So verse 3, then Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord. It did not say Jehoshaphat was afraid and he was consumed by his fear. It did not say Jehoshaphat was afraid and he let out his fear. No. Jehoshaphat was afraid, but he wasn't dominated by his fears. He set his face, he turned his attention away from the fear, away from the circumstance and crisis to seek the face of the Lord. That's what we need to do in this time of crisis, to turn our attention, our focus, not from fear, but unto faith. So Jehoshaphat the king gathered a national assembly to pray. The people gathered and they were waiting for the king to give them some word of assurances. And in a solemn gathering, Jehoshaphat opened his mouth and the king did not address the people. They were waiting for the king to give them some assurances, some pep talks, maybe some religious encouragements. He didn't do that. Jehoshaphat opened his mouth. He did not address his people. He addressed God. He came and he spoke to God in a solemn prayer. And in that solemn prayer of King Jehoshaphat, there are 3 rhetorical questions that captured my attention. Verse 6 is the first question, are you not? 2 Chronicles chapter 20, verse 6, it says, and Jehoshaphat said, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? The focus is on the awesomeness of an awesome God. Are you not God in heavens? This is not a question of doubt. You see, this is a rhetorical question. In other words, the answer is, but of course, God is on the throne. God is sovereign. But of course, God is in control. He is the God of heaven. The awesomeness of an awesome God. Some years ago, when I went on sabbatical, I gathered the pastoral staff together. And in my room, I said to the staff, I say, when I'm on sabbatical, the church goes on, there will be church issues and church problems to solve. I want to give you a key that will solve every single problem that you face. It's a framework of thinking. It's a focus. It's an orientation. I call that key the SPO principle. The spiritual, S,
P, the personal, and O, the organizational. You see, in leadership, very often, especially church leadership, when we encounter a problem, we often start with the organizational. How do I solve this problem? Let's determine the presenting problem, the root problem, find a few alternative solutions, determine the best solution. Let's hit this problem. But I say to the staff, that's not the way to start. Don't start with the problem. Don't start with the circumstance. Start with God. The S principle is, S is for spiritual, the orientation. It is an assessment of what God is saying to us. You assess the situation, but you also assess the situation in the light of what God is teaching us, what God is developing in us, what God is strengthening for us, what God is saying to us. Are you not God of heavens? Our focus is upon you. You are the sovereign one in control. That's where our first focus should be, upon God, not the circumstance. It's like Peter walking on water. The minute he looked at the waves and the wind, when his focus was on the circumstance, his faith floundered. He should have kept his eyes on Jesus. That's what we need to do in any circumstance of stress, any challenge we face. Focus upon the Lord. And then the second is P, the personal. What am I learning? What are some changes that I need to make? What are some things I need to grow in? What are some fault lines that comes up in my soul that God is helping me address? How can I grow in this? What can I learn about myself, about my relationship with God, and about the situation? Once I'm clear about what God is saying and what I need to wire within myself to understand myself, I can see the situation much better. SPO, the spiritual, the personal, the organizational. The focus is upon God Almighty. That's the starting point. I have often said in Covenant EFC, I say to you as a people of God, that when your eyes are upon God, whatever your circumstance, whatever the difficulty, understand three things about the foundational theological anchors concerning God. The first thing is that God is in control. In other words, God is on the throne. That's Jehoshaphat's focus. Are you not God in heaven? God, you are on the throne, of course. And when we understand God is sovereign, God is in control, the second thing we got to understand is God cares. He's a compassionate God. He cares about what's happening in your life and my life. He cares about what's happening in our nations and in the nations. God cares. He's a compassionate God. And the third theological anchor, God is in control, God cares. And the third, God will bring His redemptive purposes to pass. God has His purpose to redeem mankind unto Himself. Why this present pandemic? Why the crisis? The brilliant C.S. Lewis, the Christian thinker, says to us, he says, pain is God's microphone to the world. In other words, God comes and whispers His love to us, but in our waywardness and stubbornness, we cannot hear Him. And He allows these things in our life so that He captures our attention. We are able to hear what God is saying to us. In times of prosperity, in times of success, in good times, it's so easy to take God for granted. But in times of stress, crisis, challenges, we turn our attention back to God. Oh, there are those in stubbornness who refuse to do so. We have to come to examine the heart that is not a stubborn heart. This is a time to soften our heart, not walk in a hardened, stubborn heart, and to come back to God. Lord, you are sovereign. You are in control. You care. You will bring about your redemptive purposes in my life, in my family, in our nations,
and on the global front, your redemptive agenda purpose for the nations. Are you not the awesomeness of an awesome God, sovereign, in control? That's our first focus. The second rhetorical question comes in verse 7. Did you not? The focus here is on the faithfulness of a faithful God. Lord, as I look back in our history, Jehoshaphat said, you are faithful. Verse 7, did you not, our God, drive out the inhabitants of this land and give it forever to the descendants of Abraham? In other words, in Jehoshaphat's narrative of God's unfailing faithfulness, he premised it upon two things. The first is God's faithful track record, and the second is God's faithful promises. That's what we need to anchor upon when the circumstances are difficult, when the days are dark. The light of God's faithfulness shines through. There is hope in a season of hopelessness and despair, because God has a track record of faithfulness, of stepping into the mess in our lives to unmess the mess in our lives. That's the faithfulness of a faithful God. Many years ago, when I was a younger man, I have a wonderful mentor by the name of Doug Sparks. He was the regional director of the Navigators in Pan Pacific Asia, based in Singapore. And in this Asia-Pacific region, as he gave leadership, I have the joy and the privilege of meeting him regularly, where we walk together, we journey together, and he mentored me in my early pilgrimage. One of the things Doug Sparks told me, and I faithfully did up till today, that was in the late 80s until today, he said to me, Edmund, keep a journal. Keep a journal of God's track record in your life. Keep a journal of God's faithfulness in your life, so that no matter how difficult or dark the days are, take up your journal and review a personal historical recital of the grand signature of God in your life. That's what I did. In the pastoral journey God has taken me through since 1987, in that pilgrimage of serving God and His people, I kept a journal. I kept a journal of God's faithfulness to us. And that's exactly what Jehoshaphat said. Did you not do this? Did you not act upon this on our behalf? And then he said, you did all this and you gave it to the descendants of Abraham. Now, why was Abraham's name mentioned? Because Abraham was the father of the covenant. The word covenant means promise. The entire Bible is rooted upon the promise of God. The promises where God said, do not fear, I am with you. The promises of God saying, I will deliver you. The promises of God saying, I will redeem you. The promises of God saying, I will send you a Messiah. And God did. He sent Jesus the Christ, the Son of the living God, for us because of His promise to His people, because of His covenant. So we are a covenant people, with a covenant promise from a covenant God unto a covenant life, that we might have a covenant destiny. We are Covenant Evangelical Free Church. We are rooted in the covenants of God. So my challenge to you is, no matter how dark the days might come back to the Holy Scriptures, because out of it comes forth the light of the faithful promises of the Father, the faithfulness of a faithful God. You see, the promises of God has no shelf life, unlike the canned food in supermarkets. It has no expiry dates. The promises of the Scriptures are alive, vibrant, true. The question is not, as a Christian, do you have the promises of God? We do. It's right there in the Bible. The question is, do we believe the promises of God?
Not do we have the promises, but are we holding fast to the promises? Do we know that God is a faithful Father who cares for us? This is Jehoshaphat's third theological anchor in his third rhetorical question. Are you not? The answer is, of course, God is sovereign. Did you not? The answer is, of course, God is faithful. Now, his third question in verse 12. Oh, our God, will you not? Are you not? Did you not? Will you not? The first focuses on the awesomeness of an awesome God. Did you not focuses on the faithfulness of a faithful God? Will you not? Focuses on the loving kindness of a loving God. God's compassion, God's love is a great thing. You see, in any crisis, the leadership needs two things. There are many things we need, but it boils down to two things. In any crisis, the leadership, whether medical leadership or political leadership or ecclesiastical leadership, or even in the home front, family leadership, the first thing we need is wisdom. Second thing we need is strength. Wisdom to know what to do, and the strength to be able to do it. But King Jehoshaphat in his crisis admitted that he lacked both. He said in verse 12, we are powerless, nor do we know what to do. We don't know what to do. We don't have the wisdom. We are powerless. We don't have the strength. Now, what do you do if you're a leader and you don't have the wisdom, you don't know what to do, and you don't have the strength? Jehoshaphat declared the secret when he said, Lord, I don't have the wisdom, I don't have the strength, but my eyes are upon you. Our eyes are upon you. Verse 12, we do not know what to do, but our eyes are upon you. And so his prayer was, will you not execute judgment? Will you not bring justice? You see, the enemies were ganging up to attack Judah without any provocation. And Jehoshaphat the king cast himself upon the mercy of God. He says, Lord, look at this military coalition, this alliance. We are powerless against it. We don't know what to do. It's right here at our doorstep. But our eyes are upon you. There was a season in our life in the IDMC, the Intentional Disciple Making Conferences, of returning the church to its disciple making roots. We were supposed to hold this conference in Africa, and different nations were gathering together, and we were teaching, Anne and I, the scriptures on discipleship for the African church. But at that particular season, there was the Ebola outbreak. So among my closest friends, I was asked, are you still going to Africa? I said, as long as I'm not stopped, I will be there because I believe in divine appointments. But there's an Ebola outbreak. There is an advisory not to go. Oh, I pay attention to advisories. I believe in stepping up both in faith and prudence. And so we prayed. World Health Organization can do nothing about it. It was an outbreak there. We don't know what to do, have no strength to do it. The churches, the African churches gathered together for prayer and fasting. And while the medical authorities don't know what to do, through the answer of God to prayer and fasting, the Ebola broke and the borders opened up. We were able to fly from Singapore into Africa, and 26 African nations gathered. We had a glorious IDMC conference there. But the point is, our God is faithful. He answers prayer. I believe in prayer. I believe in the Holy Scriptures. I believe there's a God. And I believe this God is awesome, faithful, compassionate, loving. The question is, where are your eyes focused? Because where our focus is defines who we are. Jehoshaphat focused upon God.
He left to us that legacy of faith. And there was therefore an incredible victory. Verse 23 says, this is how the victory came about. There was a civil war among the enemies. And in this coalition, they fought against each other. And there was a victory for the people of God. But there's something I don't want you to miss, because it's at the heart of this entire narrative. Get this. In between the solemn prayer and the stupendous victory, there's a short episode that teaches the fundamental theological lesson, the lesson for the entire narrative. We must not miss this, because the chief theological lesson for this entire epic narrative came from a spirit of prophecy that fell upon Jehaziel in verse 14 to verse 17. Verse 14, and the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, and he gave a prophecy. And this is what he said, verse 15. And he said, listen, all Judah and inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat, thus says the Lord, do not be afraid. That's the first thing. I say to you as your pastor, do not be afraid. Keep your focus upon God. We have a choice to walk in faith or to walk in fear. Turn your eyes upon the Lord and do not be afraid. Don't rush out and panic buying. Don't come and walk in presumptuousness without prudence, or walk in fear and prudence without faith. Do not fear. Then Jehaziel said, nor do you be dismayed. Tomorrow go against them, for the Lord be with you. Right at the heart of verse 15, he says, do not fear, do not be dismayed at this great horde, at this great obstacle and crisis, for the battle is not yours, but God's. And then he closed in verse 17, for the Lord is with you, do not be afraid. Three things he said. Do not fear, the battle is the Lord's, the Lord is with you. That's the spirit of prophecy. That's the word of God. And so I say to you, in the midst of these challenging times, do not fear. The battle is the Lord's. When we don't know what to do and we don't have the strength on the global pandemic, on the global front, God is in control. God cares. He will bring His purposes to pass. Rest in Him. And then here's the response of God's people in verse 21. They went out with worship and thanksgiving. Oh, they still had the enemies to face. So they went out in battle formation, but they went out with worship and with thanksgiving. I want to encourage you, practice the power of thanksgiving. Don't complain that you have to stay at home. Give thanks you have a home to stay in. And so we come and we turn these things around to give thanks unto the Lord rather than have a complaining spirit. Let me pause and offer a word for leaders here. It is part of my role as leadership mentors. They are international mentorees that I serve. And I want to share a simple word for ecclesiastical leaders here. You've got to eyeball in this crisis three things. For pastors, for church leaders, the first is the health of your systems. Because in a crisis like this pandemic, like going online with streaming services and so on, the systems and the fault lines will have to be healthy because fault lines will surface. Here are examples of two systems you have to pay attention to. The first is your small group or your cell group systems. Singapore right now has a caution that we are not to meet even in small groups. I value that. I encourage you people, especially when you hear our Prime Minister speaking just at 4 p.m. yesterday, stay in your homes. It is a wise advice.
We not only try to flatten the curve, what we are doing is, as in the metaphor, we are pulling the circuit breaker to put a stop in this so that it doesn't, in that sense, have a greater, larger outbreak. The point is that when these things are curbed and we can come back to our small groups again, in perhaps groups of 8 or 10, pay attention to the life of the small groups. And I say to leaders, if you want to pay attention to small groups, always pay attention to your small group leaders, your cell group leaders. Invest in them, encourage them, tutor them in the Word of God, because that's so crucial. Your cell group system and your cell leaders. Another example of paying attention to systems is the discipleship delivery system. Right now in this pandemic, where there is a shutdown, what do? We learn of new creative ways, going online, leveraging technology, engaging in communities. We still interact with one another. We still have fellowship. But we have to relearn a whole new day where our discipleship delivery system is not just through the media, but more importantly, is touching heart to heart. It's not as simple as, let's use technology, let's Zoom a meeting. We can do that. But more importantly, the DNA, the fire, the passion, the sense of God's word, the promises, the theological foundations. We should not neglect the spiritual dimension, not just the technological connecting. And this spiritual dimension of connecting with God, connecting with one another, of discipleship in the homes, in the families, become crucial for us to pay attention to. So the first, examine the health of the systems. The second, examine the caliber of your leadership. By that I mean 3 things. Everything I want to say about leadership, and I have the privilege of teaching leadership at the doctoral level in New York each year, I say 3 things about leadership: the clarity, the courage, and the compassion of a leader. Let's examine it very quickly one at a time. Clarity. In these days of a pandemic, there is a need for clarity. We have to understand this is not just a season of crisis. It is a season of opportunity. Clarity. And so to have clarity, we must at least have 2 things. There are many things to bring about clarity, but in the interest of time, for brevity, 2 foundations. First, we must learn as leaders to ask the right questions. Not just to find the right answers, but start with asking the right questions. And number 2, stick to the fundamentals. Stick to the core values. Stick to foundational principles, because it will give you clarity. The second is courage. In a crisis, there's a need for mental toughness, a strength in one's emotional capacity, and the political will to bring about an alignment. We often say in this crisis, we got to do it together. It's true. And so once again, I encourage you, we have a social responsibility. Stay at home. We're going to do this together. But this alignment takes leadership courage. We are living in difficult times. That's why I salute our government for the courage they have. It's not easy to make the decisions they make. But in crisis, there must be courageous leadership. The third is compassion. Because we can have the clarity, we have the courage, but lack compassion. This EQ, this ability to empathize with the struggles of the people, is necessary in every arena of leadership. And that's why when you pay attention to the caliber of leadership, pay attention to clarity, courage, compassion. The third thing to eyeball is not just the health of your systems, the caliber of your leadership, but also the capacity of your social capital. In other words, it's a fabric of our social responsibility. It's the fabric of our social engagement. It's the fabric of our social compassion. That's community. I was in a lift, actually, in our church office going up. I met a friend, another church leader from another church in the lift, and he reached out to stretch out to shake my hand.
And I smile and say, I'm sorry, I cannot shake your hand. Oh, he said, I'm so sorry. Now, when I say I'm sorry, I cannot shake your hand, he knows why. He's a Singaporean. It's not because of fear that I'm not shaking hands. It's because of exercising social responsibility. And I need to educate it by action. And so faith and prudence must go together. It's not like, oh, Pastor Edmund Chan is not shaking hands because of fear. No, he has a lack of faith. No. It is faith and prudence being married together. You see, I would rather exercise faith to pray for the best and exercise prudence to prepare for the worst. For theologically, there is a mystery of God's ways at times that we should not be presumptuous, that we should not overlook. And so pay attention to these things, walk humbly, walk responsibly, walk compassionately, and walk in faith that God is in control. Are you not? Did you not? Will you not? And the answer to all three questions, they are rhetorical questions. The answer is, of course, God will. Of course, God is. Of course, God did this for us in His wonderful track record. He is God in heaven. He did this for us in His track record. He will do it again. He will not leave us in a lurch. The Bible says, God says to us, I will never leave you nor forsake you. Here then is my question, my word for all. As I come to a close, I have this question for you. Are you future ready? Because we must not miss the reality that this pandemic is not the last of our global crisis. It is part of an eschatological birth pangs. These birth pangs are revealed by the Lord Jesus Christ in the apocalyptic chapters of the Gospel. Matthew chapter 4, Luke 21, Mark 13 spoke about the last days. And I want to lovingly remind you, we are living in the last days. It's no matter whether you believe me or not as a pastor. I'm saying to you, this is what the Word of God has already prophesied about the last days. These are the signs that are already there. So in an event-driven, activity-saturated evangelicalism, which has been driven to a halt by the pandemic, we got to return to foundational questions and avoid giving superficial answers which lack thought or depth to them. Questions like, what is the essential nature and calling of the church? What's the core mission of the church? What is our discipleship delivery system in this current pandemic? How does it deepen the roots and the roles of Christian families? How do we meaningfully address the foundational questions of suffering, redemption, meaning, and the return of Christ? For in the final analysis, in a posture of prayerful consecration, the first task of leadership is this. The first task of leadership is to ask the right questions, so that the frailty and the fault lines of our souls may be re-examined, that the foundation and fabric of our theology may be re-established. It's back to basics and clarity. It's back to having the clarity of a biblically informed worldview. It's back to having the clarity of our true core values in the light of our Christian worldview. It's back to having the clarity of both the assurance and the responsibility of our glorious redemption in Christ Jesus. In other words, and most importantly, it's back to having the clarity of what truly matters in life. Do not fear. The Lord is with you. The battle belongs to the Lord. Therefore, rise up in faith and compassion and prudence and live for what really matters. Jesus, His kingdom, His gospel. Because right at the cross of Jesus Christ, He has already won it all. For those of you who have not yet received Jesus as your personal Lord and Savior, I say to you sincerely, in the light of the scriptures, the Bible says Jesus Christ is coming again soon. And the Bible says, believe in Him that you might have life eternal. The most important question is not the coronavirus,
The most important question of our time is, what comes after death? The Bible says, for all have sinned and fall short of the glory of God. The wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Believe in the Lord Jesus, you shall be saved. It's a no-brainer. It's as simple as that. It's a pilgrimage of faith. Not the stubbornness of the human heart, not the pride of the human heart, but the softness to say, there's a mystery I don't understand. But I do believe there's our eternal realities. When you die, you don't just die. The Bible says after this comes the judgment. There are only two kinds of people in the world. Those that are in Christ and those who are not. And so for those of you who are listening, if you haven't received Jesus as your Lord and Savior, today come to Him and say, yes, Lord, I will take this step of faith. How do you take that step of faith? Through a simple prayer. How do you pray? I want to give you a simple prayer to pray. You simply say, God, I'm sorry, I'm a sinner, stubborn of heart. Forgive my sin. Come into my life. Thank you for sending Jesus to die on the cross for my sin. Come, Lord Jesus, change me, use me for your glory. Pray that prayer in your heart. Pray that prayer alone. God sees your heart. The Bible says, if you believe, you shall be saved. Are you future ready? There is a judgment to come. These are the words of the Lord. Jesus is coming soon. Are you future ready? Believe on the Lord Jesus. Because God is with you, do not fear. The battle belongs to Him. He's simply asking you to believe. Oh, my friends, the many of you who are Christians, this is the gospel message. In the darkness of bad news, this is our good news. Already given in the Word of God. That God loves us so much, He sent His beloved Son to die that the virus of sin might be taken care of. Because in the virus of sin, there is no immunity, there is no exemption, there is total fatality. But God sent His Son to die on the cross that we might have life. Oh, this is not a season of crisis alone. This is a season of opportunity to share the gospel of Jesus, that God on the cross have won the eternal battle, because the battle belongs to the Lord. I pray that your heart may be lifted to Jesus this day, and in Him find the courage, the joy, and the compassion to believe and to live out the gospel, the good news of Jesus Christ. God bless you. Let's pray together, shall we? Oh, eternal God and Heavenly Father, in this crisis, focus us on Jesus. Take this word in season, dear God, to call our hearts unto God, so that we too, like Jehoshaphat, can say to the Lord, Lord, are you not? Did you not? Will you not? And the answer is, of course. So help our faith to be in you, faith with prudence, that we might be rested in the truth that you are with us, that the battle belongs to you, so that we don't need to walk by fear or by anxiety, but rather we can live for what really matters. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Meu Deus. Amém. Emocionada aqui, Pai. Uau! Apaixonante. Que dizer, né? Nós queremos compartilhar um pouquinho as impressões minhas e de Vivian com você, mas queremos também ouvir de você. Realmente é muito, muito impactante. Isso que nós estamos falando, o discipulado profundo tem a ver com o que Deus diz, com o que Deus está ministrando, para que possamos, pelo Espírito Santo, obedecer às suas falas e assim acertarmos na sua vontade. Não é a meditação da yoga, do mundo secular hedonista, é quanto mais você se concentrar em você, mais você vai ter respostas para você. É verdade. O discipulado profundo, ele é quanto mais você ouvir Deus,
entender a palavra de Deus, discernir o Espírito, você vai ter mais assertividade para a sua vida. Então, é menos você e mais Deus. O mundo secular hedonista reflete no princípio pagão de mais você, mais a sua essência, mais o seu interior, o seu eu. É o oposto disso, né, Vivi? Exatamente. Quando a gente pensa em discipulado, às vezes a gente fica tão preocupado em receber conteúdos. Que livro que eu posso ler? Onde que eu posso... Mas, segundo essa fala, pai, que você está dizendo, discipulado é muito do que eu deixo da minha humanidade, né? Lógico, é importante conhecimento, mas o tanto que eu deixo, que importa que ele cresça e eu diminua, mas nesse sentido, de tornar prático a vivência. E o que é apaixonante no Edmund Chan é o relacionamento, como eu disse, que ele tem com o Senhor, né? Então, é algo maravilhoso. E aí, esse tempo, né, o tempo de Josafá e suas batalhas passaram, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Então agora vamos tirar as batalhas de Josafá e colocar a pandemia, que ele bem frisou. E vamos ter o comportamento de Josafá. Ele terminou dizendo que o segredo da liderança é fazer as perguntas certas. E Josafá fez 3 perguntas ou 3 colocações certas que gerou a sua intimidade e resposta. Então, ele escolheu focar no Senhor em tempo de adversidade, né? Como você falou, começando a guerra, não, para tudo, vamos adorar. Exato. E o povo tinha uma expectativa de que ele, como liderança, viesse e desse todos os direcionamentos. E ele fez com que as pessoas pudessem ir para o secreto com ele. Então, eu achei muito interessante isso, né? E aí, numa hora dessa, você não pode ser dominado pelo medo, mas sim pela fé. E a fé não é imprudente, isso é muito importante, né, Vivian? Porque hoje também tem muita gente que, não, mas Deus falou comigo, então nós vamos fazer, etc, etc, etc. Então, medo, esquece, mas entra a fé. Só que não é uma fé imprudente, é uma fé sábia, prudente, inteligente, porque ela é segura, porque ela ouviu Deus. Porque ela está baseada na palavra de Deus. E porque ela faz as perguntas certas para Deus. E quem faz as perguntas certas tem as respostas certas. Exatamente. Porque tem a ver também com a questão de outras vivências, né? Uma pessoa que já viveu um medo anterior, ela já chega para um novo medo com um impacto. Mas se ela viveu algo muito profundo com Deus, ela também recebe um sustento para aquilo que está por vir. E isso tem a ver com esse nível de relacionamento, porque o discipulado ele é muito ativo, né, pai? Não é que eu me esforço para receber algo, como eu disse anteriormente, é ao contrário, me esforço para ser a imagem e semelhança de Jesus. Eu acho que a gente entrou em 2 extremos que não precisava, como você falou. Isso. Nós temos, como igreja histórica, um paradigma que discipulado é educação cristã, é só ler e estudar a Bíblia. Quanto mais eu ler, mais eu sei, mais eu estou discipulado. Então esse é um velho paradigma. Aí nós temos um outro que é o negócio de Deus falou comigo. Sim. Né? Só Deus falou comigo e aí eu já estou certo e pronto. E aí cai também nas infantilidades por deixar essa prudência. Então, o que ele nos propõe é um equilíbrio? Exatamente. Eu penso que, embora ele, para tudo, vamos ouvir o que Deus tem, ele foi tão organizado, né, no seu pensamento para com Deus, que quando a gente faz uma leitura como essa de 2 Crônicas, a gente percebe, e Edmund Chan abstraiu profundo. Então, havia algo, não só um ímpeto, né? Algo que a gente joga para o sobrenatural, que a gente sempre diz, quando alguém diz para nós assim, olha, Deus falou, acabou a conversa. Acabou a conversa, exatamente. Mas havia essa caminhada profunda e profética, que ele vai falar sobre isso, né? Aí, Vivian, a palavra central dele no começo foi o confiar em Deus. E ele colocou, através de 3 questões, né, que ele, na didática pessoal dele, né, o relacionamento pessoal, espiritual e organizacional. Como é que você vê isso? Eu achei muito didático, muito prático. Bem legal, porque ele diz que isso ele estava ensinando alguém que iria ficar no lugar dele num tempo que ele iria tirar. Então, um sabático, ele deu um exercício, né? A questão do EPO
É interessante, o espiritual colocando em primeiro lugar, por isso que ele traz essa história de Josafá, o que Deus está falando comigo. O P, que é o pessoal, é como eu estou, como eu recebo de Deus aquela informação. Então tem a ver muito com o sondar do coração. Isso é tão importante, né, pai? Dentro do discipulado, o meu coração está diante de Deus, que eu conheço de Deus, que eu confio em Deus. Coloco em xeque mesmo a minha expectativa em Deus. E a partir disso é que eu vou, então, me organizar para resolver um problema, que o foco não é o problema. Então é muito interessante. E isso tem estado, de certa maneira, no Ministério de Discipulado da nossa igreja, Vivian? Eu acredito muito nisso. Tanto que o discipulado hoje da nossa igreja ele é pautado em 3 eixos. A gente não é o EPO, mas a gente é o pessoal relacional e o educacional. Então, eu tenho o conteúdo que precisa ter, inclusive, para estimular as pessoas a conhecer Deus, conhecer a Bíblia. Eu tenho o relacional, o ambiente de células, no nosso caso, a questão do discipulado, mas eu tenho também o pessoal. Então, é muito interessante você perceber as pessoas fazendo exatamente esse movimento. Né? Então, vamos resolver um problema, não foco no problema. Então, o aconselhamento, o curso, tudo tem que passar por aí. Tudo junto. Então, eu consigo perceber esse... Não é um discipulado conteudista. Não é dar o currículo. Não. É impressionante como ainda insistem nisso. Quando você fala de discipulado, o que vocês estão estudando? Exato. E me passa, né? Como se fosse algo que eu puder... Cada um tem o seu, a sua personalidade. Então, eu me alegro demais, porque durante esses anos nós aprendemos, né, pai? Aprendemos muitas coisas. E hoje, o ouvir a Deus, em cima de um caminhar com Deus, com maturidade, e levando pessoas, a gente nunca está sozinho, né? Levando pessoas, e isso faz o discipulado forte, fortalecido, né? Joia. E dentro desse estilo, né, de vida que ele organizou a sua liderança, vamos enfrentar as circunstâncias da vida, como nós estamos aqui no Covid e ele no contexto de Josafá de guerra. Lembrar 3 princípios que ele falou. Deus está no controle, Deus se importa e Deus dirige com propósito. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Né? Não perder isso de vista. Gostaria de comentar sobre isso? Quando ele fala, né, Deus está no controle, a gente fala muito isso. Parece até um jargão. Mas na hora que a gente se coloca, a gente... diante de uma situação que nos abala, parece que nós tomamos o controle. E isso é um exercício. Né? É muito lindo a gente perceber, quando eu entrego nas mãos de Deus, eu descanso. Ele fala muito sobre descanso. Então, se eu quiser saber se eu realmente estou com Deus no controle de uma situação, o descanso é importante. Quando ele cita que Deus se importa, que Deus é compassivo, a gente vê essa proximidade desse Deus. E na nossa igreja a gente tem trabalhado muito dentro até do discipulado a questão da paternidade. Um Deus que realmente está, né, muito mais perto do que talvez algo um pouco mais distante. E a questão do cumprimento dos propósitos, né? Aquela situação de que eu não vou morrer, que não vai acontecer algo na minha vida desde que eu esteja alinhado com Deus, desde que os propósitos dele aconteçam na minha vida. E que não estou aqui por acaso. Exato. Né? Inclusive, dentro de tudo que a gente vive, há um DNA que às vezes as pessoas nos perguntam, mas a igreja da cidade ainda é uma igreja com propósito? Sim, por quê? Porque isso não é ferramenta, isso não é metodologia, é essência. Por exemplo, qualquer pessoa que vier para a igreja da cidade, ele vai fazer o curso Cultura da Igreja. Sim. E tem que fazer uma vida com propósito. Exatamente. Porque se não entendermos por que estamos aqui, tudo perde sentido e a gente fica muito vulnerável e instável. Né? A pandemia está aí, eu vou morrer. Gente, tudo bem, todo mundo pode morrer de Covid, mas nós não precisamos de Covid para morrer. Exatamente. O pai falou uma coisa muito interessante quando a gente estava uma vez numa reunião, né? Pessoas que estão apavoradas com a questão do Covid é porque nunca, na verdade, antes ao Covid, sabiam o seu propósito de vida. Porque o propósito de vida, ele não se perdeu nesses ambientes, né? Então, a despeito de como você está hoje, creia que realmente Deus está no governo, no controle de todas as coisas, Ele se importa com você. Amém. E Ele quer dirigir tudo por propósito e não por circunstância. Então, em nome de Jesus, vamos ouvir Deus mesmo em meio à dor. Como ele citou C.S. Lewis, que a dor é um microfone para Deus falar conosco. Né? Então, vamos ouvir. Aí, ele também colocou no verso 7, 12 e 23, ele foi falando dessas 3 perguntas, né? Tão forte. O que você, desse diálogo, a questão de fazer as perguntas certas para Deus, e com isso, Josafá foi tendo as respostas
de Deus. Como é que você vê isso, Vivian? Pai, eu Como é que isso tocou o seu coração, né? As perguntas, Sim. não irás tu e não fazes tu. Eu vejo como um reafirmar do que ele já vivia. Josafá provavelmente fazia essas mesmas perguntas no seu dia a dia. A gente não faz perguntas assim tão profundas do dia para a noite. Então, havia já na vida de Josafá, inclusive Jezael, né, que é o profeta que vem falar, havia uma proximidade. Então, são perguntas de quem tem uma conversa muito franca com Deus. Então, eu vejo tanto o maravilhamento, a questão de comprovar da fidelidade e também a questão da gentileza e compaixão que ele vai citar, né? Não irás tu? Então, são perguntas certas, porque é o E do EPO, né? Eu vou primeiro para a pessoa de Deus. Então, eu vejo esse reafirmar de algo que ele já vivia, que é uma caminhada, né? Que era o estilo de vida dele. Como ele fala muito também, quando ele falou, não faz tu, a questão da promessa, um Deus de promessa. Exato. É um Deus que fala, mas um Deus que faz, né? Um Deus realizador. Também essa é uma realidade muito oriental, que é tudo muito só contemplativo. Certo. E Deus, desde o começo, no Velho e no Novo Testamento, ele é um Deus que também faz, realiza. Né? Isso é muito, muito importante. Então, temos que estar enraizados nessa palavra. E uma coisa que ele falou, quando ele citou do nosso Deus não irá, é a questão, no verso 12, de reafirmar nossa fé, aquilo que a gente crê. Que Jeremias vai dizer aquilo que nos dá esperança. Exato. E ele frisou ali aquelas coisas básicas que também no discipulado não pode ser esquecido. Orar, ouvir Deus e também ouvir o Espírito Santo. Né? É muito interessante o discipulado. Eu costumo pensar assim, o discipulado não é uma questão de força, é uma questão de exercício. Né? Então, se eu estou lá caminhando com Deus, eu estou me exercitando todos os dias nele, eu estou relembrando das promessas, eu estou fazendo uma oração, uma disciplina espiritual, então eu estou me fortalecendo para quando chegar o dia mau, que é isso que diz a palavra em Efésios 6, eu estou pronto. Então, o discipulado, na verdade, é uma preparação. Eu gosto muito de pensar que o discipulado... Boa analogia. O discipulado, ele é uma cura, eu penso assim, uma cura divina para a condição humana. Então, Deus pensou assim, como eu vou curar, né, essa carne que nunca melhora e essa coisa do velho homem? Então, o discipulado eu reafirmo todos os dias. Isso. E eu fico pronta. E o dia mal chega, eu estou pronta. Porque então, você sabe quem você é também, exato. E quem Deus é. Uma vez Bill Johnson falou, Jesus passou 40 dias no deserto dizendo não, porque ele estava, né, em jejum. Então, quando o diabo chega para tentar, a gente não sabe quantas vezes aconteceu isso, qual foi o contexto, mas o não, ele sai facilmente. E aí ele estava falando em relação às tentações que nós vivemos. Então, eu estou me exercitando. Então, quando ele coloca essa questão da oração, da devoção, por que vamos fazer isso? Para estarmos prontos, né? Perfeito. E ele coloca no final algo muito, muito importante, em uma palavra direcionada aos líderes, os pastores, 3 coisas que a gente tem que estar avaliando nesse tempo, Vivian. Muito forte, né? Sim. Ele fala, né, desse contexto, então, de olhar a igreja como um todo. É o sistema, né, de saúde da igreja, isso. Né? Olhar as células, olhar o discipulado. Porque nada parou. A gente pode estar no isolamento, mas a nossa vida não está isolada de outras pessoas. Então, a gente até vê algumas situações acontecendo. As pessoas não retomando a um culto presencial, ou não querendo participar de uma célula. Mas a igreja tem que estar com tudo disponível. E ela tem que seguir normal, porque tem pessoas que são mais lentas. Isso. Então, nós temos que liderar o processo dessa retomada, porque se esperar por alguns, nem volta, né? Não volta, porque ficou confortável. Já levou né? uma cultura, 140 dias. Exato, então ficou confortável, eu estou ali com a minha família, que não é ruim, mas a sua família, ela é impulsionada pela igreja também, né? E a gente Deus precisa criou o presencial, né? Exatamente, isso, então é muito interessante. Então, cuidar do seu sistema de saúde da igreja, né? Cuidar do calibrar da liderança, ver se todos os pontos da liderança, ele coloca clareza e os fundamentos, né? Clareza, porque a igreja é dirigida
por uma visão, por uma missão, e nessa hora conta, né? É. O que você realmente acredita. Então, essa questão dos fundamentos, deixar claro, por exemplo, nós temos aqui, ganhar todas as pessoas para Jesus. A pandemia chegou, a visão não foi distorcida, né? E aí os outros itens também, né, pai? Que é a questão da coragem neste tempo e a questão da compaixão. Muito lindo. Calibra, né? Por aí, porque o tempo de crise também é tempo de oportunidade. Exato. E no digital ou no presencial, a igreja é uma só. Nós não temos que ter nenhuma incerteza de que a igreja prevalece. Sim. Porque a igreja está sobre a palavra prevalece. Então a igreja, essa força em movimento também vai prevalecer tudo isso. Então cuide do seu sistema de saúde, calibre a sua liderança, observe esses princípios de clareza, fundamentos e coragem e haja com compaixão. Talvez um grande legado desse tempo de isolamento será essa alavancada das igrejas com relação à compaixão. Inclusive aqui na Rede Inspire, o Vinícius já está acionando as igrejas, que nós estamos criando todo um setor para colocar recursos sobre serviço social. Nossa, porque é uma resposta direta, seja através de ministérios, mentorias, currículos, sermões, séries sobre serviço social, porque a compaixão é um capital muito grande para a igreja. Ele fala, né, a responsabilidade social, daí ele conta a história da questão, né, do vamos cumprimentar e ele diz, não, eu tenho uma responsabilidade, e a partir disso, uma coisa que me chamou muita atenção, pai, porque ele diz que a igreja, ela também se levanta para educar a nação. Eu achei muito forte. E algumas igrejas estão dando o contrário, né? Mau testemunho, né? Então, não pode acontecer. Pastores com polêmica, igrejas em pecado, mentindo para o número de pessoas que tem dentro. Meu Deus, igreja misericórdia. Foco, gente, de proclamação e não de infecção. Exato, né? Exato. Então, fé e prudência andando juntos. A igreja da Rede Inspira e dá bom testemunho para o mundo, ela inspira. Nós temos a promessa, ele nunca vai nos abandonar. Amém. Né? Está conosco. Aleluia. Então, você está preparado para esse novo futuro? Nós aqui estamos, com muita expectativa. Muitas. No digital, sabendo que por detrás do digital tem digitais, nós vamos avançando. Então, tenha certeza de que você está ouvindo a voz certa e certo de que Deus está te dirigindo para o seu futuro, fazendo as perguntas certas. Você vai ouvir a voz certa, vai discernir e não vai viver acuado pelo medo, mas vai avançar para o seu destino profético. Não importa o tamanho da sua igreja, não importa se você lidera uma célula, uma rede de célula, uma igreja grande, uma igreja pequena, esse é o segredo do discipulado profundo. Onde você estiver, como você estiver, e já deu certo, não é isso? Maravilhoso, isso mesmo. Eu pensei também aqui quando ele cita, né, que entre o alarde do medo da guerra e a vitória, houve uma palavra liberada profética, né? Então o profeta Jaziel, ele entra e libera uma palavra. Deus diz, não tenha medo. Então, como é bom ter uma igreja equilibrada, né, pai? Isso, que equilibra a saúde. Exato, né? Isso mesmo. Muitos pastores e líderes aí participando no chat, obrigado. Uma pergunta aqui. Algumas igrejas entram na rede num contexto de igreja onde não se pode nem tocar a palavra célula. Como realizar o discipulado nesses membros? Primeira coisa, você não precisa falar célula. Agora, se tem membro da sua igreja que tem problemas com reunir em grupos em casa, você tem que ajudar essas pessoas porque elas têm um problema bíblico. Então, é gente ferida que está ferindo outros. Você precisa curar o coração dessas pessoas para vencer esse trauma, porque senão sua igreja nunca vai ser saudável. Nenhuma igreja é saudável se ela tiver só culto no templo. Inclusive as igrejas que entraram só com culto no templo, nessa pandemia ficaram completamente atrasadas, porque foi justamente funcionar nas células que trouxe também essa estabilidade. Então usa outro nome, grupos de comunhão, grupos de pastoreio, grupos de koinonia, não importa. Só não pode se acuar e não fazer por isso, porque ali acontece pastoreio, cuidado e discipulado. Delmar Rodrigues diz, diante desse tempo de pandemia, é uma constatação presente o isolamento social, ou seja, as pessoas estão muito só. E como isso dificulta a prática do discipulado? Como lidar com isso? Bom, primeiro é admitir isso, é uma realidade, estamos vivendo com relação a isso. Mas não podemos parar diante disso. Então, seja através do digital ou começando com já
o presencial, porque em muitos lugares do país já pode. Você tem um distanciamento, você pode marcar um encontro de discipulado, principalmente na igreja, você pode encontrar com as pessoas, mas atualmente você tem WhatsApp, você tem Zoom, você tem redes sociais, faça com o que você puder. Às vezes, em meio à pandemia, só estou ligando para perguntar como você está. Isso já é discipulado. Exatamente. Não é? É coração com coração, como ele diz. Às vezes você entregando alguma coisa, fazendo chegar na casa da pessoa, é algo assim, com a criatividade que o Espírito Santo vai dar. Mas existem ambientes que você não chega... O telefonema, antes da pandemia, a gente nem estava usando mais Nem o telefone. É. Então são coisas muito simples, mas é o Espírito... Lembrando que é o Espírito quem toca o coração. Não é o nosso esforço, né? Mas a gente se coloca diante dele para que isso aconteça. Isso aí. Gente, esperamos que tenha sido útil e abençoador para você. Obrigado, pastora Vivian, nossa pastora de discipulado, também junto com o pastor Fabiano, liderando toda a área de famílias da igreja. Aproveitamos aqui para fazer um convite. Todo domingo, né, Vivian? Tem um programa Domingo em Família. Exatamente, que agora às 15 tá numa horas. série. Muito legal, estamos na segunda temporada com esposas, agora falando de pastores que amamos, e já vamos entrar na terceira temporada, também vai ser muito especial. Então, se você quer saber na Rede Inspire sobre ministério com mulheres, ministério com homens, ministério com famílias, pastora Vivian pode te ajudar bastante. E todo domingo, programa novo do Programa em Família, visando as famílias. Esse ano, na Igreja da Cidade, é o ano da palavra e da família. Bom, Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem também pegar esse vídeo, vai estar depois no nosso canal da Rede Inspire Online. Você pode encaminhar o link para mais pessoas, para que eles possam assistir o mentoreio e esse tempo aqui de facilitar também, levantando os principais princípios que a gente conversou aqui, tá bem? Vamos orar então. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor grande do nosso grande Deus Jesus. E a comunhão do Espírito Santo seja com cada líder, pastor, pastora, irmão e irmã nesse tempo, para que, em nome de Jesus, ouvindo a voz do céu, possa discernir e obedecer e serem imparáveis rumo ao destino que o Senhor tem para cada um e a construção do teu reino por meio da igreja local. Amém. Em nome de Jesus, os abençoamos e os enviamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Grande abraço.